Oi, bonitas, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou Luciane Ferraz, maquiadora há mais de 17 anos, youtuber e blogueira. Já faz uns 4 anos que eu tô nesse meio de internet e decidi reunir as minhas melhores dicas num curso que não se encaixa exatamente em automaquiagem, não se encaixa em um curso profissional, mas sim num curso de make total, para tirar todas as suas dúvidas, reunir as melhores dicas que não estão na internet para que você consiga executar aí na sua casa a maquiagem perfeita. Esse curso é ideal para você que, além de curiosa e amante da maquiagem, está iniciando nesse universo super colorido e ainda tem suas dificuldades. Não conhece muito bem o seu rosto, não sabe o que lhe cai tão bem. Mas também serve para o profissional que está iniciando na carreira e ainda não teve chance de maquiar tantas pessoas para colocar em prática o seu conhecimento. Mas também serve para o profissional que tem ideia de dar aula e passar adiante o seu conhecimento de uma forma muito simples. Nesse curso eu dou várias dicas sobre a didática, como passar essas técnicas adiante e colocar em prática no seu dia a dia também. Ao montar o conteúdo desse curso, eu me preocupei principalmente em fazer a maquiagem se tornar real, aí na sua casa. Você tem dificuldade em reproduzir as maquiagens que você assiste no YouTube? Tem dificuldade em criar aqueles tutoriais lindos que você vê a sua blogueira preferida reproduzindo na internet? Com as dicas do curso, você vai conseguir fazer essa maquiagem ficar muito mais real, descobrindo o seu formato de olho, seu formato de rosto, aquilo que fica melhor no seu tipo de pele. A gente vai começar por uma parte que é super simples, mas é muito importante. Você que está começando nesse universo, sabe por onde começar a montar seu material de trabalho? Ou ainda, como montar um kit básico para conseguir criar uma boa maquiagem sem gastar muito? Você não precisa ter todos os produtos do mercado, você só precisa ter os produtos certos. E nas nossas primeiras aulas a gente vai conseguir montar um kit que vai suprir todas as suas necessidades, seja do iniciante ou seja para o profissional que também está entrando na profissão. Para executar uma boa maquiagem, você precisa se conhecer o seu formato de rosto. Você não precisa se encaixar em nenhum padrão para conseguir executar a maquiagem perfeita. Nesse curso, a gente vai descobrir um jeitinho para fazer essa análise super minuciosa, achar os seus pontos fortes e achar os seus pontos fracos também, para que a gente consiga, na hora da maquiagem, criar um resultado super harmônico e de acordo com o seu estilo. A gente tem um módulo super completo sobre pele, tipos de pele e os melhores produtos. A sua pele é oleosa, a sua pele é seca, você sabe como maquiar o seu tipo de pele para fazer com que a maquiagem dure mais? Falando em durabilidade, a gente também tem uma aula falando sobre o calor, como fazer com que a maquiagem dure por mais tempo, dure o dia inteiro ou a noite toda, para quem mora aí nessa terra maravilhosa que faz verão o ano inteiro, ou até mesmo para se maquiar durante o verão, seja para o trabalho ou seja para uma festa. Essa aula tá cheia de dicas para fazer com que a maquiagem fique no lugar pelo máximo de tempo possível. Você já ouviu falar em subtom e temperatura de pele? Esse é um termo um pouco mais profissional, mas que pode fazer total diferença na maquiagem aí na sua casa. A temperatura e o subtom é super importante desde a escolha da base até na hora de escolher as cores da maquiagem ou até mesmo da roupa que você vai usar. A gente tem uma aula inteirinha falando sobre isso e eu vou te ajudar a descobrir qual é o subtom da sua pele. Uma das maiores dúvidas que eu descobri que as mulheres têm nesses anos todos dando aula é sobre a escolha da base. Muitas vezes a gente não sabe como escolher a base certa para suprir as nossas necessidades. A gente também tem uma aula falando sobre isso, para você entrar numa loja e saber direitinho identificar qual é a base ideal para o seu tipo de pele. E o corretivo? A gente também tem uma aula super completa para tirar todas essas dúvidas sobre esse instrumento da maquiagem que muita gente pensa que é só para os profissionais. E muito pelo contrário, ele é muito importante para criar uma maquiagem harmônica. Nessa aula a gente vai tirar todas as dúvidas sobre o corretivo, qual é a melhor textura, dúvidas sobre os corretivos coloridos e a gente ainda vai aprender a criar um corretivo colorido que vai ser ideal para o teu tipo de olheira. E por falar em olheira, a gente também vai aprender a fazer uma correção perfeita e natural. Saber o que é melhor para o seu tipo de olheira, qual é o corretivo certo, qual é a tonalidade ideal. E claro que não poderia faltar o assunto do momento, contorno, luz e sombra, sombra e iluminação, cada um dá um nome, né, gente? Mas essa técnica é super importante na maquiagem. Vocês vão aprender a fazer a maquiagem das famosas para ficar com o rosto fininho, mais alongado e muito mais fotogênico. Porém, na nossa aula é de um jeito muito simples e fácil de executar, tanto para os profissionais quanto na automaquiagem.
E os olhos, né? A gente fez um módulo super completo sobre pele, mas eu não poderia deixar de falar sobre olhos. Ao invés de você aprender a criar só um tipo de maquiagem, no nosso curso você vai aprender a identificar pontos estratégicos no seu rosto. Por exemplo, você sabe onde é que está o seu côncavo? E não só sobre isso, para que ele serve? Como fazer? Qual o melhor pincel? Qual é a melhor sombra? Tudo isso numa aula completa sobre côncavo, para você não errar mais aí na sua casa. Depois do côncavo, gente, a gente fez uma aula super especial para quem está começando na maquiagem e quer fazer aquela sombra cheia de efeitos, mas não sabe por onde começar. Por isso a gente tem uma aula super prática e rápida, ensinando a passar sombra perfeitamente em apenas 3 passos. Essa aula ficou muito legal e eu acho que vai ajudar muita gente que tem dúvida na hora de construir o cantinho, fazer com que as cores se misturem com mais naturalidade. A gente também vai falar sobre o esfumado perfeito. A gente vê muita maquiagem esfumada na internet, resultado final de maquiadores que é lindo e fica com medo na hora de criar em casa. A gente tem uma aula falando só sobre isso, construindo um esfumado de um jeito muito fácil, que vocês vão conseguir reproduzir aí na sua casa de um jeito muito simples e sem ficar horas ali trabalhando com um pincel. A gente também vai falar sobre o esfumado na linha d'água. Muita gente me questiona porque acha que fica com mais olheira, ou porque fica borrado, ou não sabe exatamente como posicionar o pincel. Então a gente tem uma aula bem completinha ensinando a fazer esse esfumado na linha d'água que deixa a maquiagem muito mais poderosa. A gente já aprendeu a construir um olho completo, colocar sombra, esfumar, fazer o côncavo. Tá na hora da gente trabalhar com cor, aprender a fazer a fusão completa das cores, fazer com que as cores se misturem de um jeito muito mais natural. Por isso a gente também tem uma aula completa falando sobre o degradê e a fusão de cores. E o delineador? Quem aí tem medo do delineador? Eu sei, né? Porque ele pode estragar a maquiagem naquele ponto que a gente tá quase terminando e tirar e fazer de novo nem sempre dá tempo. A gente tem uma aula ensinando truques super simples para que você praticando consiga fazer o delineador perfeito, inclusive o gatinho, viu? Nesse curso eu preparei 2 aulas super importantes para que você consiga realmente criar a maquiagem dentro da sua realidade. Quando a gente gosta muito de um maquiador ou até mesmo de uma maquiagem e tenta reproduzir no nosso rosto, nem sempre fica tão harmônico como o resultado final que a gente viu na foto, não é mesmo? Porque nem sempre o seu olho se enquadra naquele formato de maquiagem. Tem gente que tem olho fundo, tem gente que tem olho pequeno, tem gente que tem olho inchado, tem gente que tem um olho grande. Por isso eu preparei 2 aulas para a gente aprender definitivamente as diferenças entre a maquiagem nesses tipos de olhos. Então nós temos a aula olho fundo versus olhos inchados, olho grande versus olhos pequenos. Chega de dúvida, nesse curso vocês vão esclarecer todas elas. Nesse curso a gente tem uma aula completa sobre rímel, como aplicar, como fazer o cílio ficar bem erguido e deixar qualquer maquiagem muito mais bonita sem precisar de cílios postiços. Mas falando em cílios postiços, que tal finalmente aprender a colar esse instrumento que deixa a maquiagem tão bonita, não é verdade? Muita gente ainda tem medo, tem dúvida e não tem paciência na hora de colar o cílio. Por isso eu trouxe uma aula completa para que você, praticando aí na sua casa, consiga finalmente aprender a colar os cílios postiços. Hoje em dia não existe mais maquiagem que não seja para fotografia, não é mesmo? Tu fez uma maquiagem linda, tá se sentindo super bonita e não vai fazer um selfiezinho para rede social? Ou ainda, vai ser madrinha de casamento, vai aparecer em várias fotos da noiva? Vai fazer tuas fotos de formatura, teu book de gestante? Por isso eu trouxe uma aula bem completa com dicas para que você construir na sua casa uma maquiagem mais fotogênica, truques para fazer com que sua maquiagem fique linda por muitos anos no seu álbum. Vai olhar tuas fotos daqui 10, 15 anos e ainda vai achar que a tua maquiagem tá na moda. Todo mundo sabe passar batom, né, gente? Mas e o batom vermelho? Tu ainda tem dúvida? Te sente insegura na hora de aplicar? Eu trouxe uma aula falando só sobre boca para que você faça o batom daquele jeitinho que parece um Photoshop na foto, sabe? Tão perfeitinho que vai até parecer uma pintura. A gente tem uma aula inteirinha falando sobre batom. E vamos harmonizar a maquiagem dos olhos com a cor da roupa, porque ainda tem esse mito de que não pode combinar, ou pode combinar, fica poluído, fica over. O que vocês acham? Eu fiz uma aula ensinando a colocar cor nos olhos e cor na roupa de um jeito super harmônico. Acho que vale a pena conferir essa aula também. No meu curso, eu não me preocupei em trazer maquiagens lindas para que vocês reproduzam. Isso a gente tem no YouTube. Eu me preocupei em trazer dicas para que você, construindo a maquiagem para o seu tipo de rosto, consiga assim reproduzir qualquer maquiagem. Ou seja, inspirações vocês veem na internet. No nosso curso, vocês vão ver dicas e truques para fazer com que a maquiagem da internet se torne real aí na sua casa.
Eu tô muito feliz com o resultado desse curso e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. É um conteúdo totalmente exclusivo, não tem no meu canal do YouTube e para começar é muito fácil, é só clicar no botão para dar início às suas aulas e se tornar também uma diva da maquiagem. Espero vocês. Um beijo, tchau!